Olá, pessoal! Aparecendo aqui, né? Acredito que a maioria de quem me segue ainda não me viu, né? Digamos assim, ao vivo. Então resolvi dar as caras aqui para dar as boas-vindas aos novos seguidores e também para fazer uma reflexão aqui junto com vocês, né? Eu senti essa necessidade. Eu costumo, às vezes, fazer algumas tiragens para mim mesma, né? Utilizando essa função terapêutica do tarô, que é algo que eu acredito muito, que mais do que um oráculo, né, mais do que uma ferramenta que mostra as energias mais favoráveis para os acontecimentos na nossa vida, o tarô ele tem uma função de ser uma espécie de espelho, né, da gente mesmo, um espelho dos nossos sentimentos, um espelho do nosso inconsciente. Então, eu gosto de, em vários momentos, em várias situações de vida, fazer tiragens, porque eu sei que sempre vai ter um ensinamento, vai ter algo importante que eu preciso refletir, né? E hoje eu fiz uma tiragem muito simples, né? Muito intuitiva, simplesmente pedi uma carta para o tarô que me mostrasse o que eu precisava refletir, né? No que eu precisava meditar nesse momento. E saiu nada mais, nada menos que a carta da Torre, né? Para quem joga tarô, para quem tem algum conhecimento de tarô, sabe que a carta da Torre não costuma ter uma boa interpretação, né? O significado tradicional da Torre é o aparecimento de algum obstáculo, de alguma finalização na nossa vida, né? Algo que a gente geralmente não está esperando, que eu enxergo muito como a mão da espiritualidade, né? Tirando certas coisas do nosso caminho, às vezes desviando o nosso caminho, né? Nos forçando a ir por um caminho alternativo de forma que aquilo, no final das contas, seja mais benéfico, né? A torre nem sempre vem de uma forma tranquila, às vezes ela vem de modo a chacoalhar, né, a nossa vida, mas com um sentido de reflexão, né, eu deixei a minha mente devagar e realmente me levar, né, dentro desse significado. E me veio muito lembranças de momentos de torre na minha vida. Momentos em que eu fiquei extremamente triste, me sentindo extremamente contrariada, porque certas coisas que eu queria muito não aconteceram. E viver a torre geralmente não é um processo fácil, né? Porque geralmente a torre ela tira da sua vida algo que você achava que era para você. Mas depois que passa muito tempo, e a gente consegue processar esses sentimentos e processar essas perdas, né, que vieram com a torre, a gente reflete que de fato aquilo era melhor, né, e que na verdade esses acontecimentos foram um grande auxílio da espiritualidade, fazendo com que a gente não caminhasse por estradas que não trariam coisas boas pra gente. Então, fica aí a reflexão para que vocês pensem nos momentos de torre que vocês já passaram, né? E tentem ressignificar tudo isso. Tentem se lembrar de coisas que vocês acharam que era para você, mas que depois de um tempo vocês perceberam que de fato não eram, né? E o quanto a gente precisa ser grato à espiritualidade por nos tirar, né, de muitas furadas. Essa é a grande verdade. E me veio muito esse sentimento de que, através, né, da visão dessa carta, né, esse deck ele mostra os aspectos luz e sombra dos arcanos, o quanto a torre ela pode ser vista como uma destruição, mas ela também pode ser vista como um farol que a espiritualidade acende na nossa vida para iluminar qual é o caminho certo, para nos fazer enxergar finalmente por onde a gente tem que andar, né? Então, isso fez com que eu visse a torre de uma forma muito mais benéfica, né, do que o significado tradicional que ela costuma ter.
Então fica aí, né, essa brisa aí do dia. Espero que essa reflexão ajude vocês de alguma forma.